Eu sou Jaqueline. Acho bom, todo mundo conhece o Marcelo, mas vocês não me conhecem. A gente se conhece há quase 40 anos, 38. Ele fala bastante da carreira e o Marcelo foi uma das pessoas que acreditou em mim lá atrás. E desde então a gente fez várias coisas juntos que está no livro. A Jaque nasceu nos Estados Unidos. Nós nos conhecemos nos anos 80, exatamente. Eu achava que era 84, você disse que é 86. É 86, porque nós fizemos um programa na TV Manchete. Quem aqui assistiu a TV Manchete? Olha, uma plateia de idosos que nós temos aqui, né? TV Manchete foi uma época muito legal de competitividade, né? Era uma alternativa, a gente só tinha Globo e SBT, os outros canais de São Paulo. Manchete era aquela novidade, onde a gente podia... E ousada tal. Só que o programa, aliás, não está no livro, então acho que é até bom contar, né? Esse programa que nós fizemos se chamava O Mundo no Ar, e durou apenas 4 episódios. Ele saiu do ar muito rapidamente. É uma história um pouco longa que não cabe no livro, mas, enfim, a gente... tem gente que hoje chama isso de censura, eu não chamo, né? Houve um mau entendimento da emissora com uma matéria do Varela que foi colocada no ar sobre a pena de morte. E aí o programa acabou, infelizmente, né, Jaqueline? O dono da televisão não gostou, né? Não gostou. Ele não entendeu o humor. Eu acho que isso é uma coisa legal. Ele levou a sério. É um tema que está aí no livro. Mas aí eu fui para a Globo, para a TV Globo, e Jaqueline foi comigo para lá, para o video show. Para o Cabeça Branca. Tem várias personagens memoráveis do Marcelo, mas tem um elemento comum, que é a Cabeça Branca. Exato. Essa era a última pergunta que eu ia fazer, mas suas fontes de inspiração, além de Buster Keaton. Eu lembro, na época, você falava do Max Headroom. Isso. O Pee-wee. Pee-wee Herman. Pee-wee Herman. E quem mais? De onde você bebeu? Então, o meu início mesmo de trabalho é num contexto que é muito diferente. É difícil, às vezes, explicar o contexto, né? Porque não havia acesso a essas coisas que aconteciam fora do Brasil, porque simplesmente não tinha internet, não tinha parabólica, não tinha canais. Você não via canal gringo, só quando você viajava. E quando você viajava, eu ficava sem dormir praticamente as primeiras vezes que eu viajei, especialmente para Nova York. Ficar vendo TV a cabo loucamente. Então, Pee-wee Herman é um personagem, é um ator que morreu esse ano, inclusive. É um grande comediante que tinha um programa infantil de grande sucesso lá. Eu acho que ele tem uma influência grande nesse imaginário, principalmente do Rá-Tim-Bum, principalmente. Porque ele tinha um pouco de conteúdo educativo também. Educativo, né? E adulto fazendo loucura, né? Ele tinha um figurino muito interessante. Ele era gay, assim, explicitamente gay, muito engraçado, e conseguia trafegar. Eu falei dele ser gay justamente porque isso era um tabu na época, né? De um gay fazendo um programa para criança, né? E ele foi genial, esse cara. E aí tem, enfim, Paul Zaloom, né? Tem vários atores de comédia que depois ficaram muito famosos. O Paul Zaloom, que depois, enfim, ele fazia stand-up e fez o Mundo de Bikman, né? Essa experiência está aí no livro, quer dizer, eu vi um stand-up dele em Nova York e acabou que quando o Fernando me convidou para fazer o Rá-Tim-Bum, Senta que lá vem história, é exatamente o derivado dessa experiência de ver esse cara fazendo um stand-up com aquele negócio de pegar uma garrafa e fingir que é um garçom, né? E aí vem várias outras garrafas, são os yups, aí tem os canudinhos, os caras cheirando cocaína, sabe? O cara fazia várias brincadeiras com os temas da semana, digamos assim, num stand-up e, enfim, uma série de influências que rolaram desse iniciozinho aí de TV foram para outros
produtos, né, para outros programas, como é o caso do Rá-Tim-Bum. Acho que o Rá-Tim-Bum talvez é o mais emblemático assim, de várias influências que surgiram da TV americana, como você apontou, né? Eu estava tentando ver um elemento comum em todos eles, mas eu acho que não tem. Você tira um pouquinho de cada um para fazer o original, o seu original, no caso. Eu acho que esse livro tem um negócio que me deixa muito feliz assim, de compartilhar com vocês, que é a diversidade de coisas que eu vivi. Assim. Então tem um desenho aí que salvo engano, acho que está na página 16. Da carreira? É o desenho da carreira, né? Como que as pessoas imaginam que é a carreira da gente. É esse mesmo. É um livro sobre carreira, mas você também começa falando que é para criança em você. O que significa isso? Criança sempre foi o meu segredo assim, de atualização, né? Então, eu sempre tive uma ligação muito grande com infância, com troca de... Tive a sorte de nascer numa família com muitas crianças, né? Muitos primos. Alguns estão aqui hoje, inclusive. Sandrinha está ali, minha priminha aqui. Olha o Ciro, olha lá que legal. O Tião está ali com a Sandra. Eu tive uma infância no interior muito rica, totalmente livre na rua mesmo, qualquer hora da noite ou do dia. E depois, muitos filhos, né, Jaqueline? Eu pratiquei muito isso também. Alguns estão aqui. O Miguel, eu vi ele entrando ali. Claro, não sei se chegou. O Lu, que está morando lá nos Estados Unidos. Mas comecei a observar a criança, para mim, é o ponto mais importante de atualização de aplicativo que eu conheço. Não conheço outro mais poderoso. Observar mesmo, observar como é que a criança reage. Assim. Hoje eu estava dando uma entrevista para a Folha e falando disso. E, enfim, entrevista é um negócio sempre muito... que às vezes fica formal, né? Digamos, você está falando para um veículo e tal. E eu estava falando de criança e era remoto, né? De repente, assim, abre aquela porta atrás do Knife, o jornalista da Folha. E eu estava falando de criança e a filha dele, de 3 anos, papai, trazendo um suco para ele. Assim, puta, a gente precisa ser criança para olhar as coisas, né? Porque as crianças olham para as coisas sem grandes ruídos na mente, né? E nós que vamos vivendo bastante, começamos a adquirir muitos ruídos e vieses, né? Que é outro assunto que eu gosto muito, que finalmente eu consegui botar num livro. É um assunto que eu venho estudando há muito tempo e que eu acho fundamental, assim, que nem tirar carteira de motorista, assim, que para entrar numa carreira você precisa conhecer profundamente essa palavra, viés. Yes. O que você quer dizer com viés? Porque uma coisa que eu achei legal você dá um contexto histórico, mais ou menos, de tudo, né? De como a gente chegou até aqui. E começando, por exemplo, o conceito de exponencial, você fala desde a implementação dos códigos antes da linguagem escrita, antes da escrita, vai até a criação da prensa por Gutenberg. É isso? O mundo exponencial e o conceito de exponencial é fundamental hoje para as carreiras, porque qualquer elemento que você use no seu trabalho pode ser alterado hoje de uma forma muito rápida. E tem uma característica da curva exponencial, e tem também esse momento aí nas páginas do livro. A curva exponencial ela é tão danada que ela cresce com menos velocidade que a curva antiga que a gente conhece, que é a reta linear, que é o crescimento linear, né, analógico, sei lá, você pode também chamar assim, que é uma coisa que vai crescendo devagarzinho, tantos % ao ano, né, a inflação, o Copom subiu quanto? 0,75, 0,25. A exponencial ela começa mais lenta, ela tem uma barriga, né,
de crescimento, que é chamado curva de depressão, e na hora que ela cruza a linha, a reta linear, se você não perceber o crescimento exponencial que estava vindo, já é tarde demais. E pergunte para as televisões hoje o que é isso, né? As televisões que ignoraram a chegada da internet hoje, vocês podem observar, elas andam tentando muito, né? Os aplicativos, enfim, os streamings e tal, mas elas têm muito mais dificuldade de acompanhar as transformações porque não perceberam o crescimento exponencial que estava chegando. Isso vale para qualquer carreira, porque as transformações acontecem de uma maneira muito rápida, mas se você não tiver aberto para observar mesmo esse crescimento que é abaixo do radar, né, fora do radar, na hora que ele ficar muito evidente, pode ser que você vai ter... Não é que você perdeu o bonde, mas você vai ter mais trabalho para acompanhar o que está acontecendo, né? Mas e o que o viés tem a ver com O isso? viés, então, o que é o viés? O viés, a tradução mais simples de viés é o seguinte: comunicação não é o que eu estou falando aqui no microfone, é o que cada um de vocês está ouvindo. E cada um de vocês tem um viés, e não tem nenhum, assim, não tem nenhum problema. Todo mundo tem viés, quer dizer, viés não é um defeito, né? A minha bagagem, será? O viés é o resultado de todos os pontos que você já conectou na sua vida. Então, tudo que você ouve tem a ver com aquela bagagem, né? Se você não tem consciência desse viés... Não só o que eu vivi profissionalmente. Não, é da vida toda, né? É das suas fontes, né? Dos seus pais, da sua família, dos amigos e tal. E quando você tem consciência desse viés, o grande barato é que você pode ouvir melhor o outro e pode melhorar a forma como você se comunica com ele, né? E aí praticar um negócio que é muito ardido, que é receber de volta o que você falou. Né? Essa é uma tarefa bem árdua hoje, assim, que é quando você recebe de volta o hater, quando você recebe de volta uma crítica que não é de um crítico, é de alguém que viu o seu programa e foi lá e comentou no seu Instagram de uma forma um pouco agressiva. Eu não sou uma pessoa pública, e agora eu comecei a escrever uma coluna de televisão na Folha. Isso. E eles me espinafram, assim, do nada. E a primeira vez eu disse assim, porque ele reclamou que a fonte era muito pequena. E o que eu tenho a ver? Mas a culpa era minha. Daí eu falei com gente, o que eu faço? Eu respondo, 95% dos comentários são negativos. Gente, para que comentar, então? Eu acho que tem como saber por que o cara que é negativo comenta, né? E eu fiz uma brincadeira aí no livro que é sugerindo que vocês abram um spa no computador. O arquivo que você salva, os prints. Eu tenho um spa no meu computador que se chama Amam Me Odiar. Entendeu? Eu abri esse spa no CQC, porque o CQC nasceu junto com as redes sociais, né? Foi uma convergência, não foi planejado. O CQC é de 2008 e, enfim, já tinha Orkut, já tinha Facebook e principalmente Twitter. Twitter é de 2007. O meu Twitter é de 2007 também, enfim. Então foi uma ferramenta exponencial que você identificou para servir ao CQC. Exatamente. Exatamente. Está aí um excelente exemplo. E lá no CQC que começou a acontecer. Isso que você está vivendo agora na exposição, você imagina começando um programa que mistura jornalismo e humor. Neste país tranquilo que nós vivemos, né? Então, começamos a receber... Primeiro, um engajamento muito legal de gente que torcia pelo programa e depois de gente que queria destruir o programa ou queria simplesmente, né, assim, atacar as pobres pessoas, né? E até engraçado a gente estar falando disso, porque o exemplo que eu uso no livro
é que no primeiro programa do CQC, eu fui até conferir isso lá no YouTube, e com a ajuda de Marco Aurélio, que está ali, que era o roteirista do CQC. Ele é tão doente, esse rapaz, que ele tem todos os roteiros do CQC. Quantos foram? 200 e tanto. 280 alguma coisa. E aí eu consegui ver que no primeiro programa nós tivemos uma resposta via Twitter, muito boa a resposta, o principal, mas o que as pessoas trollavam mesmo, que nem o pessoal reclamava da sua fonte, é que as câmeras se mexiam muito. Mas assim, gente falando que não dá, não vou assistir essa porcaria, que não sei o quê, as câmeras mexem muito, não sei o quê. Aí eu fui ver e realmente o pessoal estava muito excitado, eu acho, programa muito louco, né? E aí, principalmente as câmeras do estúdio, do ao vivo, né? Não parava. E aí o que é curioso, isso eu não lembrava, sabia? Foi o livro que me obrigou a isso. No segundo programa, no roteiro do segundo programa, na abertura do programa, eu dou uma bronca nos câmeras. Nós estamos sendo criticados que essas câmeras... Mas você não respondeu a pessoa que criticou? Respondi. Ah, respondeu. Respondi, eu falei, você tem razão, essas câmeras são ridículas mesmo. E quando você faz isso, o que você faz? O que você está abrindo? Uma oportunidade de conversar com quem você atende. E aí que eu acho que serve para qualquer carreira, né? Quando você... Primeiro assim, pessoal, tem que escolher o hater que você vai responder, né? É por isso que o SPA chama Amam-me Odiar. Os caras têm que ficar lá, você tem que tratar muito bem, fica todas aquelas mensagens horríveis. Eu escolhi umas 10 que eu botei aí. Uma coisa que você diz é que você não pode responder imediatamente. Não pode. Por isso que é o SPA, entendeu? Você tem que deixar eles levar uma massagem, ficar todo mundo tranquilo, né? E a minha... Cadê ela? A minha editora Carrasca, que está ali, Clarice, ela falava assim, mas você vai botar essas mensagens tão agressivas, te chamando de careca? Eu falei, mas eu sou, né? Mas tem umas mais agressivas ali, você é um babaca, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero mostrar o quanto que quem tem vida pública fica fragilizado, né? E é importante isso, você... se mostrar mesmo assim permeável à crítica. Agora, quando eu falo escolher para quem responder, é para você saber que quando você responde, a questão que você está respondendo tem que ser relevante. Se você responder com raiva, né? Fica pessoal. Hã? Daí fica pessoal. Fica pessoal e o assunto geralmente não tem nenhuma importância. Quando alguém quer só te agredir mesmo, né? Você é careca, por exemplo. O assunto não existe, né? É só ódio mesmo, ou sei lá, ou mesmo aquelas coisas que a gente está acostumado hoje na política. Você é fascista, você é de esquerda, você é de direita. Se você ficar nessa água rasa, a conversa pode não ser legal. Agora, se um cara falar assim, porra, essas câmeras balançando aí são ridículas. Eu fui ver, eram ridículas, entendeu? Então eu abri uma conversa e falei, bom, chega de balançar essas câmeras, para, que não sei o quê, o pessoal estava reclamando no Twitter, não sei o quê. Então é uma forma de você dizer, estou ouvindo vocês, né? Estou ouvindo vocês, é relevante o que vocês falaram e vamos ver se a gente melhora. Né? E você sentiu que melhorou? Muito, muito mesmo. Assim. Vem elogio também? Vem, mas não espere elogio. Elogio tem que ser que nem beijinhos. Você tem, né? Você não sabe se você vai receber, então tudo bem. Mas o legal é você não ter expectativa mesmo. E de novo, aquele negócio que a gente estava falando de criança é para levar a sério. Então, quando você recebe uma mensagem, leia essa mensagem como se você estivesse lendo pela primeira vez, né? Venha lá, porque eu não sei se vocês estão vivendo isso. Hoje a gente às vezes vive com tanta ansiedade e com tanto ódio, às vezes mesmo, que você lê uma mensagem que parece muito agressiva,
Se você ler essa mensagem daqui a 3 horas... Vai ser diferente. Não, às vezes... Isso já aconteceu comigo, inclusive, recentemente. Você lê e não tem nenhuma agressividade. Não é Mika Lins. Nenhuma agressividade. Você que leu um negócio que nem estava lá. Não estava lá. E então, abram o SPA no computador, deixem de molho lá pelo menos 2 dias, 48 horas, e escolha para quem responder. E a gente falando do Twitter, né? Hoje em dia ainda tem essa relevância para eu usar essa ferramenta? Bom, depois que falaram do Xandão no Twitter, o Twitter perdeu muita relevância nos últimos anos. E agora com Elon Musk, assim, não é porque o que acabou de acontecer, não. Ele está destruindo uma empresa, assim. É até engraçado de ver isso. É um assim. caso, É um caso que vai ser muito estudado, eu acho, que ainda de marketing. Primeiro, mudar o nome, né? É uma marca global, conhecidíssima, que é verbo, né? Eu vou tweetar, né? I will tweet é uma coisa assim que o New York Times usa, é um verbo que é usado no mundo inteiro. O cara vai lá e muda de nome só porque ele é um menininho imaturo e agora é do meu jeito, né? Então o Twitter está sendo destruído, isso é importante a gente dizer. Agora, é uma ferramenta que eu amo até hoje, mesmo com isso que está acontecendo lá. Por quê? Aí tem a ver com um capítulo do livro, que é o tempo real. O Twitter é a melhor ferramenta de tempo real que existe, por enquanto, né? Para acompanhar, principalmente televisão, né? Não é? É a praça, né? É digital. E é instantâneo. Então, se você está vendo um jogo de futebol, se você Fórmula 1, se você está vendo, tem vários nichos ali dentro que estão game, né? Se você está acompanhando o NBA, tem fantástico o trabalho que eles fazem no Twitter e no Instagram também. Mas se você está acompanhando uma coisa em tempo real, é o melhor lugar, né? Inclusive para o jornalismo. Agora, é uma pena que está sendo destruído por conta do quê? De viés. O que o Elon Musk quer fazer hoje no Twitter é implantar o viés dele, né? Ele quer dizer como que o Brasil tem que tratar a democracia, como que tem que ser a guerra na Ucrânia, entendeu? É um cara que é um perigo que nós estamos vivendo, né? Um bilionário que corta o sinal de satélites e muda uma guerra, né? Mexe com armas que estão sendo usadas nesta guerra. Então, é um poder global que começa a ficar na mão, centralizado de uma maneira como nunca foi, né? Na mão de um cara imaturo, né? de um senhor imaturo, e que tem visíveis inseguranças. E aí eu acho que eu vou falar isso mesmo quanto à sua masculinidade. Eu acho que hoje nós temos um problema grande dos meninos, né, de insegurança em relação à masculinidade. Eu acho que esse é um assunto, é uma pena, isso é um outro livro. Não, mas ele não teve um problema, ele não teve pai presente. Ele tem rico, várias questões. Ele apanhou muito, né? Ele é um gênio, né? Começa por aí. Ele é um cara que eu admiro muito. Ele visualiza muito o que está acontecendo. Ele não é um criativo, ele é um empreendedor. Então, não foi ele que criou a Tesla, por exemplo. A gente às vezes confunde isso. Ele comprou, né? Ele comprou a Tesla. Então, ele visualiza oportunidades e tem uma visão de inovador que ele é mesmo. Então, ele visualiza, por exemplo, os foguetes reaproveitáveis. A SpaceX, talvez, eu acho que é a empresa que eu mais admiro dele e talvez hoje a mais lucrativa. E as outras, infelizmente, por conta de um comportamento imaturo, inclusive a Tesla, tiveram grandes prejuízos nos últimos 6 meses, né? A Tesla perdeu o bonde, ela não é mais por causa dele, a empresa mais valiosa, por conta de uma irresponsabilidade dele, de bobagem mesmo, né? De imaturidade mesmo. E os chineses devem estar felizes com isso. Vamos voltar para o livro. Por favor. Você fala muito que ao longo da sua carreira
você encontrou diversas encruzilhadas. A maneira com que eu interpretei isso momentos que a sua carreira deu guinadas diferentes e que você estava aberto para o novo. E o que significa encruzilhada? Eu tenho que buscar uma encruzilhada? Como eu identifico uma encruzilhada? Buscar, não precisa, Jaque, porque ela chega, né? E você não tem dúvida quando ela chega, né? Vocês sabem, né, disso, né? A encruzilhada é um momento de muita, vamos falar a palavra certa, de muito medo, né? E medo é uma palavra que nós temos muito medo de abordar, né? E eu... Medo no livro está sempre em letras... Em caixa alta, até a hora que eu falei, ok, eu vou tirar da caixa alta, mas continue lendo assim, né? Porque o medo, para mim, depois de muito apanhar em encruzilhada, eu percebi que o medo, inclusive na hora que a gente machuca o corpo, né? Ele é uma seta que indica o caminho de saída da dor, né? Então, quando você se machuca, aquilo que fica doendo fica te lembrando. Você precisa cuidar dessa lombar. Você entendeu? Você ou desse o fígado. Ernesto Varela caiu e você quebrou os dois calcanhos. Eu fraturei os dois calcanhos em 1990, no sul do Pará. Como Varela. Como Varela, vestido de Varela. Eu tenho sim filme, inclusive, né? É uma encruzilhada essa, talvez uma das maiores, né, que eu tive. Porque fraturar... Alguém aqui já fraturou o calcanho, pessoal? Hã? Caramba, eu sou o único aqui. Eu fraturei os dois ainda, né? E o doutor Donato D'Angelo, que é um grande ortopedista, eu morava no Rio nessa época, carioca, é o cara que fez a cirurgia do Roberto Carlos. Ele ficou famoso. O doutor Donato sempre sentava na primeira mesa do show do Roberto, assim, porque ele é o cara que arrumou a perna tal do Roberto. Não sei se vocês sabem que o Roberto tem uma perna que não é, né? Mas, enfim, o doutor Donato falou que a minha fratura foi perfeita, ele falou. Porque ele falou para mim, você é um homem muito equilibrado, porque você fraturou num equilíbrio perfeito. Então eu saltei de uma pilha de toras, a gente estava fazendo um Varela denunciando, vejam vocês, o desmatamento na Amazônia, e aí já tinha acabado a gravação, inclusive, era quente pra caramba, 14h, assim, e eu de molecagem falei, peraí, pessoal, deixa a câmera rodando aí, eu vou pular daqui de cima, eu acho que vai dar uma imagem muito bonita. Era para MTV, eu falei, não, isso daqui vai dar uma imagem, vai dar um clipe esse troço, né? Era Éder Santos, Adriano Goldman, era uma turma boa que estava comigo. No sul do Pará. Aí eu saltei. Bom, eu saltei primeiro. Era alto, uns 5 metros, 4, 5 metros. Era alto, eu estava sem paraquedas. Mas o chão... É engraçado que eu me emociono até hoje. O chão era de terra. E eu achava que era fofo, né? Achava que era fofo. Mas era um barro que os caminhões gigantes que pegavam aquelas toras ilegais que estavam sendo mandadas para fora do Brasil ficavam passando o dia inteiro naquela lama e era duro que nem um concreto. Então, quando eu saltei, além de eu estar fazendo graça para a câmera, eu não fiquei atento à absorção da minha chegada ao solo. E eu estou com a minha fisioterapeuta de RPG aqui, ela já vai me dar uma bronca essa semana, a Val Canhestro, que me ajudou muito a entender o desequilíbrio melhor, que é o que eu conto no livro do Antunes, né? Eu cheguei e o meu peso inteiro ficou sobre os 2 calcanhares. Então, foi uma fratura instantânea. E depois disso, foi uma você não fratura fez Varela instantânea. mais? Não, aí não fiz Varela. Eu fiquei 2 anos sem andar, Jaqueline. Começa por aí. 2 anos sem andar? 2 anos. Caramba. 2 anos. Eu fiquei 1 ano sem andar e 1 ano aprendendo a andar de novo.
E foi aí que eu virei roteirista. Isso que é Brasil engraçado. Legal. Criação do Cacete Planeta e Programa Legal. Aí o Guel me pegou e me convidou para ir para a redação. O Guel tinha um núcleo de humor naquela época na Globo, um núcleo incrível. O Pedro Cardoso, que é meu grande compadre, falou que eu cheguei de muletas, né, no primeiro dia de reunião. E fiquei super feliz, né? Pô, eu estava desempregado de muletas, meu filho estava com 6 meses, né? Eu morando lá no Rio e tal. E aí o Pedro falou assim: você foi contratado só porque você ficou aleijado. Eles contrataram o Ernesto Varela aleijado para você entregar tudo que você sabe aqui de televisão. O Pedro é cruel, né? Mas aí é engraçado que esse tombo fez eu praticar muito mais a leitura e a escrita. A redação que havia na Globo do Programa Legal e do Caceta era assim: Luiz Fernando Veríssimo, Pedro Cardoso, Hubert Aranha, enfim, uma galera boa, Geneton de Moraes Neto, uma turma, Jorge Furtado. Eu só lembro de quando você começou a trabalhar lá, você eu agora trabalho na casa. Na casa, como se dizia. Era um grande orgulho era trabalhar na casa. Como se dizia. E esse núcleo era muito legal, que era numa casa mesmo, até fora da Globo, ali na Lagoa. E, enfim, essa fratura de calcanho foi muito valiosa. Assim, a minha saúde nunca ficou tão boa. Eu morava no Rio, tinha o privilégio de fazer RPG na areia, andando na areia todo dia, areia fofa, e escrevendo. Né? Mas depois disso você não fez Varela mais? Aí eu fiz o Varela. Foi muito divertido depois, porque aí eu fiz o Varela no teatro. Não sabia. O Varela, quando o Vídeo Brasil, que foi o festival responsável por colocar Olhar Eletrônico na mídia, né? O Olhar Eletrônico, finalmente... Quem que está aqui do Olhar? Eu vi o Flávio ali, o Flávio de Carvalho. A Olhar Eletrônico é uma startup, né? Finalmente eu posso agora falar o que foi Olhar Eletrônico, porque tem as palavras certas, né? É uma startup no início dos anos 80, 4 sócios arquitetos, Fernando Meirelles, Paulo Morelli, Dario Viseu e Marcelo Machado, Beto Salatini também. E aí, o Dario não era sócio, mas era da FAO. E então o Fernando era arquiteto, eu era engenheiro, os políticos não sabiam dirigir o Brasil, a gente criou o Ernesto Varela e deu tudo certo, né? Aliás, tem muitos politécnicos aqui hoje também, eu queria agradecer. Cadê o Zulfo? Está aqui na minha frente. O Coxinha está... Sérgio Cochin, este rapaz com a mão levantada, é responsável por ter me desencaminhado da engenharia. E ele é engenheiro. O Cochin, o Sérgio, que está aí, era editor de um jornal anarquista na Poli. Acho que você está no livro. Está no livro. O Civil é um jornal que... Depois que eu entrei na Poli, né, que eu achava que ia ser a coisa mais difícil de eu fazer na minha vida, era entrar na Poli. Aí entrei na Poli e falei, pô, agora está tudo certo. Mas aí eu vi que, puxa, a Poli era um ambiente muito hostil, né? Primeiro que só tinha homens brancos e amarelos, né? Quase nenhuma mulher. Um ambiente agressivo, né, Coxinha? Um ambiente que nós tínhamos que reinventar aquele ambiente. E aí eu vi esses caras fazendo um jornal de humor e o meu objetivo passou a ser publicar um negócio no jornal. E eles eram muito rigorosos. Aí eu não conseguia publicar, não conseguia. Aí no segundo ano eu consegui publicar. Primeiro texto meu, impresso assim, e assinado Marcelo Taz, que era o meu pseudônimo na lista de presença das aulas que eu não ia da engenharia, que é Marcelo T.A.S. Tristão Ataíde de Souza. Né? Marcelotas. E a galera do Civil foi quem, enfim, primeiros que reconheceram alguma aptidão para comunicação. E aí eu virei o quê? Um mascotezinho, né? Eu ia fechar o jornal na casa do Coxinha, era hilário, madrugadas a fio,
Não dá nem para contar tudo que a gente fazia lá, que até hoje fazíamos coisas proibidas, né, Coxinha, lá na sua casa. Mas o prazer, né, de criar uma publicação, escolher uma capa, quem nós vamos trollar, que assunto que nós vamos conversar, uma coisa muito irônica mesmo. E um jornal muito lido no campus da USP, né? Isso que é muito bacana, um jornal feito por engenheiros que era assim, na hora que chegava... E foi a única faculdade que você terminou? Foi. Um comunicador. Foi sim. Eu fazia a ECA junto com a Poli. Você fazia a ECA? Eu fazia a ECA também. Eu fazia a ECA junto com a Poli. E fazia teatro também. Tudo ao mesmo tempo, agora. Né? Encruzilhadas. Em várias encruzilhadas e eu esperando qual que ia ser. E o dia que eu decidi, é engraçado isso. O dia que a primeira encruzilhada que apareceu para mim, quando eu fazia a ECA, a Poli, né, foi o Antunes, que o dia que eu conheci o Magrão, o Antunes Filho, eu falei, opa, agora eu encontrei um mestre. E aí foi dificílimo entrar no grupo Macunaíma. Na época chamava Grupo Macunaíma, depois virou o CPT, ali no Sesc Consolação. E aí, outro vestibular, outra encruzilhada muito ardida. Consegui entrar, fiz um teste com muita metideza. Eu ensaiei uma cena de Hamlet e o Antunes achou uma merda e deveria estar mesmo. É uma merda, mas fica aí, garoto. Eu acho que você pode ajudar alguma coisa aqui nesse grupo, assim. Não sei porquê. E aí, enfim, me internei no Antunes. Abandonei tudo, a ECA, a Poli, abandonei tudo que eu fazia e fiquei lá internado no Antunes até que finalmente é a última encruzilhada mesmo, que me leva para a TV, que é Olhar Eletrônico. Aparecem os meninos lá no ensaio do Antunes com um negócio chamado vídeo. Eu falei, o que vocês fazem? Vídeo. E fazer vídeo no início dos anos 80 era o equivalente a dizer sou vagabundo, né? Porque não tinha nenhuma utilidade. E por isso que eu acho que startup... Vídeo é VHS, né? Não, era o Matic ainda. O Matic. Não tinha VHS. Não existia? Não tinha, eu sou de antes do VHS. Não tinha, por isso que o nome startup eu acho que funciona bem, porque a Olhar Eletrônico produzia um conteúdo que não tinha ainda público, né? Igual hoje você tem aí startups de inteligência artificial, streaming, né? Hoje você tem várias startups. Hoje um comunicador de YouTube, o que se chama de influenciador, é uma startup, né? O cara está testando um conteúdo ali, daqui a pouco ele pode te vender um curso, daqui a pouco ele tem uma escola, daqui a pouco ele pode ser um comunicador, inclusive, né? Mas a Olhar Eletrônico fazia tudo isso, só que não tinha internet. Então, a gente realmente era muito idiota, né? A gente não tinha... Eu falei isso com o Fernando agora, né? Eu falei, Fernando, era isso mesmo. A gente era uma empresa que tinha um produto e não tinha cliente. Mas a gente sabia que... Aí que está o pensamento exponencial. A gente sabia que havia uma indústria chegando, a Sony estava produzindo um monte de câmeras portáteis e daqui a pouco muita gente ia ter acesso a câmeras portáteis e pode ser que as empresas iam se interessar por vídeos. Você ia se interessar no dia do seu aniversário, fazer um vídeo, ou do seu casamento, ter o vídeo do seu casamento. E foi assim que a Olhar virou mesmo, uma empresa que começou a fazer vídeo institucional. E caíram na televisão. E um dia um irresponsável nos chamou para fazer televisão, que foi o Goulart de Andrade, na Gazeta aqui de São Paulo. E era um dia só, por semana. Você acha pouco? Não. 2 horas por semana. Por semana. É um programa ao vivo, 2 horas por semana. Vivo. Ao vivo. E é uma irresponsabilidade total, assim. Eu acho isso é outra coisa que eu acho legal de falar da coragem, né,
desse início de carreira, que eu acho que a dose de coragem é muito importante mesmo. Nós ganhamos o Vídeo Brasil. O Vídeo Brasil é um festival que eu, inclusive, faço questão de honrar bastante aí nesse livro, muito importante, do início de um movimento que é o vídeo independente no Brasil. Então nós não estávamos sozinhos, né? Tadeu Jungle, TV Tudo, né? Em Olinda, TV Viva, enfim, um monte de gente começa a fazer, a Maruim no Rio de Janeiro, um monte de gente, uma rede de produtores independentes, como a gente falava. Sandra Kogut, Éder Santos em Belo Horizonte, Vincent Carelli, né? Um cineasta francês que fazia o vídeo nas aldeias, uns vídeos indígenas, nos anos 80, no início dos anos 80. A gente cria uma rede independente e surge o Vídeo Brasil, a gente ganha, o Olhar Eletrônico ganha primeiro e segundo lugares, e aí o Goulart de Andrade, isso que é interessante de falar da ousadia e a maluquice também, o quanto que é importante numa carreira, né? Ousadia e coragem, né? O Goulart liga lá para a gente. O Goulart de Andrade, eu não sei se vocês tiveram a felicidade de conhecer. O Goulart, figura muito importante da TV brasileira, porque ele era muito ousado e tinha um programa chamado Comando da Madrugada. E era um programa... Olha que loucura. O Goulart convenceu a Globo, o Boni era muito amigo dele, que os horários da madrugada aqui de São Paulo eram muito mal aproveitados, porque não tinha anúncio, né? E era no meio daquele filme da madrugada. Ele falou, deixa eu fazer um negócio aí. Mas você quer fazer o quê? Eu vou fazer ao vivo lá do centro de São Paulo. E aí o Goulart começou a fazer o Comando da Madrugada, entrevistar mendigos, travestis, enfim, o que estava rolando, os caras dentro de um buraco arrumando o esgoto, os garis acordando, enfim, ele começou a fazer essa televisão que é muito autêntica, que é a cara dele, assim. E aí ele cresceu muito na Globo, né? Mas só São Paulo. Boni não é tão irresponsável assim, botava ele nas madrugas aqui de São Paulo, mas cresceu muito a audiência desse horário da madrugada. E aí o Goulart foi lá, peitudo como ele era, alugou a semana inteira da TV Gazeta. Você entendeu? Ele alugou a semana inteira, alugou talvez por nada, porque ele era bom de lábio, assim. E aí ele pegou todos os horários, obviamente que ele não conseguia preenchê-los, né? E aí nós ganhamos o Vídeo Brasil numa quinta-feira. Aliás, nós ganhamos num domingo o prêmio lá no MIS. E na quinta-feira o Goulart ligou na Olhar Eletrônico, não sei como que ele achou o telefone. E aí, eu li uma entrevista de vocês aqui que vocês sonham em fazer televisão. Vamos fazer? Como assim? Vamos, eu estou oferecendo aqui para vocês um horário na televisão. É mesmo? Quando? Segunda. 2 horas na TV Gazeta, ao vivo. Faz aí. E a gente falou, sim. Claro. E começamos a fazer televisão assim. É uma loucura, né, gente? Eu estou contando aqui, é difícil de acreditar, mas finalmente agora está no livro, viu, Flávio? Porque eu fui atrás, aliás, graças a você, que tem esses arquivos muito bem organizados e uma memória e uma participação nessa história. A gente descobriu coisas que estão aí nesse livro, por exemplo, que nós topamos fazer esse programa. E na hora que a gente está indo para a TV Gazeta, eu era o coordenador de produção. O Fernando, eu acho que porque eu era da Poli, o Fernando achava que não, esse cara é organizado. Eu era coordenador de produção, um negócio assim que eu não tenho a menor aptidão. O Fernando era o quê? Câmera? O Fernando, ele era o diretor-geral, que ele não é besta, né? Diretor-geral. E o Fernando sempre foi esse cara assim que conseguia ter a visão e chamar as pessoas para vir trabalhar com ele. Sempre foi. E o Fernando, nesse livro aí, a Belzinha que está aqui, cadê a Belzinha? Belzinha, que fez o meu figurino. E aí, Belzinha? Bel e Miguel ali. A Bel diz que Fernando é meu marido.
E é verdade. A gente tem uma relação que vai além mesmo da amizade, assim. Mas o Fernando é um cara que tem essa visão. Então, só para fechar aquela historinha da Gazeta, nós fomos para a Gazeta muito eufóricos e com roteiro, 2 horas de programa, ao vivo. A gente chamou um amigo nosso, que nem era da Olhar, o Caio França, que era da Videoverso. Da Videoverso, não, da Conecta. A gente chamou porque ele era bonito, e ele é um homem bonito, né? Muito educado, muito elegante e tal, para ser o apresentador do programa. A gente pensou num monte de coisas, menos no nome do programa. Vocês acreditam nisso, gente? Não parece mentira isso? O programa ia estrear e não tinha nome. Como não tem nome? O Goulart falou, qual que é o nome do programa? Não tem nome. E como é o Goulart, ele falou, vamos fazer uma enquete. Aí a gente começa o programa falando, mande uma sugestão de nome para este programa, né? E botamos o telefone da Olhar no ar, e, enfim. E como ficou o nome do programa? TV Mix? Antenas. Antena. Você acha que a carreira... duas coisas. Comédia e a carreira. A minha carreira, por exemplo, foi essa linha reta. Eu sempre, desde que eu era pequenininho, eu queria trabalhar na televisão. E ali fiquei. E você disse que a sua é assim, não é do ponto A para o ponto B. Você acha que quando a gente é jovem, a gente precisa saber o que a gente quer? Eu vou te dar uma notícia triste, Jaqueline. A sua carreira não é uma linha reta. Não, dentro da televisão é caótica. Então, nenhuma carreira é uma linha reta, né? Mesmo. Sim. Mesmo o cara que entrou no Bradesco e ficou no Bradesco 30 anos. Não é, vocês sabem, né? E eu falo do Bradesco, inclusive, com gratidão, que é uma instituição conservadora, como eles próprios se identificam, mas que vai mudando com o tempo, né? E qualquer carreira é assim, mesmo, entendeu? Mas, assim, você acha que eu tenho que saber, muito jovem, o que eu quero fazer da vida? Claro que não. Principalmente quando você é jovem, né, Jaqueline? A gente não tem... Apesar de a gente ter muitas certezas quando a gente é jovem, o que não é muito bom, nem sempre a maneira como você começa significa que é a sua profissão, né? Eu creio que isso vale para todos vocês, assim, mesmo quem já sabe, não, eu quero ser médico mesmo e vou ser médico. Ao longo do tempo, vai mudando a maneira como você se relaciona com a sua profissão. E encruzilhada, de novo, eu creio que eu gosto muito da tradução assim, que a encruzilhada é um lugar sagrado onde mora o poder da mudança. E algumas tradições afro-brasileiras sabem muito bem disso, que fazem os seus altares na encruzilhada, né? Porque é onde tem uma potência de 2 caminhos, né? Você vai perder sempre na encruzilhada. Você vai escolher um e vai perder o outro, né? E tem gente que tem muita dificuldade com perder. Então, é legal saber perder, né? Saber perder para abrir espaço para ganhar coisas que você não conhece, né? Quem não perde não aprende nada. Tem que abrir espaço para o novo. E a outra coisa que eu ia comentar é por que a comédia? Porque eu tenho um professor que diz que a comédia é a arte da raiva. It's an angry art. Você convive com as pessoas esquisitas, né, Jaqueline? O Maqui, ele é um Deus para mim. Ele diz que a comédia é quando você tem muita raiva de alguma coisa, que aquilo te incomoda, você tem que fazer humor. Tem a ver mesmo. E você fala muito de comédia, né? E todas as suas personagens, com exceção do Provoca... A comédia é o erro elevado à forma de arte, né? Então, o Buster Keaton que está aí, que é o meu... Esse é o meu... Você precisa escolher melhor os seus deuses, viu, Jaqueline? O meu é Buster Keaton. Porque assim... Ele é meu professor, o Maqui. Fala o nome dele aí. Maqui. Robert Maqui. O Robert Maqui. Sim. Muito bem. Ele está enganado nesse negócio. Ele está certo. Não, ele está certo. Assim, o negócio da raiva é que eu não gosto muito da palavra raiva, mas assim, o humor é quando você é sincerão sobre uma coisa que ninguém quer falar.
E isso tem que ser feito com arte, porque senão pode cair na raiva. Então, os grandes humoristas são pessoas que conseguem falar de qualquer assunto. E quando eu falo qualquer, é qualquer assunto. Eu lembro que eu lembro que o maior desafio que eu lembro de um comediante foi na morte do Ayrton Senna. Assim, eu falei, cara, quem vai ser o primeiro cara que vai fazer uma piada, né? Inclusive eu, que sou muito fã, né, do Ayrton, né? E aí o cara fez. E para mim foi um alívio quando ele fez, porque quando você ri de uma coisa, você ri sempre de uma desgraça, né? E aí eu concordo com o seu professor. Mas quando você ri, alguém caiu num buraco. Você ri é porque você está olhando o buraco com distanciamento, né? Você está olhando para a tragédia com algum distanciamento e você consegue fazer um comentário que permite que as pessoas que estão sofrendo com aquela perda compartilhem da dor de uma forma, digamos, mais divertida, né? Mais suave, né? O humor tem esse poder fascinante assim. E o Keaton fazia isso. O Keaton tem pelo menos um filme que eu acho obrigatório, que está citado no livro também, que são as 7 chances, né? Seven Chances, eu acho que é outro. Agora a minha editora vai me matar. Ele tem a tradução em português é outra. Seven Chances é um filme que o Keaton fica o tempo inteiro, os casamentos dele vão dando errado. Não sei se alguém aqui se identifica com esse assunto, mas, enfim, ele fica correndo atrás de seu destino, atrás da mulher amada, não sei o quê, e por 7 vezes. Enfim, é fascinante, assim, porque é triste, né? Uma hora é triste e de repente você está rindo e de repente tem assim 100 noivas correndo atrás dele, uma cena absolutamente surreal, assim, por Los Angeles, sabe? Enfim, aquela maluquice toda dele que parece um cartoon. Mas a comédia é isso, é quando a gente consegue olhar para a dureza da vida e aprender uma coisa com alguma suavidade, alguma. Às vezes não é tão suave também, não. O humor, para mim, é uma coisa que veio naturalmente. Eu devo isso à cultura de que eu venho, que é a cultura caipira. No livro ela está bem presente. Assim, eu acho que o humor do interior de São Paulo é de excelente qualidade e é um humor de gente, a maioria, muitos comediantes que a gente ama, né, são caipiras, né? Faustão, né? Mazzaropi, né? O Brasil tem um humor caipira de altíssima qualidade, inclusive quando não é caipira explícito, como é o caso do Adoniran, por exemplo, que eu amo, né? Adoniran Barbosa, que tem aquela peculiaridade de enxergar aquelas coisas ali. O cara combinou um negócio, não veio, mas, pô, eu moro em Jaçanã, se eu perder. É um cara que sabe, enfim, contar uma história. Então, o humor, para mim, veio disso, da minha origem caipira, com muito orgulho, e da minha família também, que é muito engraçada. Não é, Sandra? Só tem gente doida lá, não é, Tião? E eu tive a felicidade de ter um irmão que se foi cedo com AIDS, nos anos 80, o João, que ele era o grande comediante da nossa família. Assim, na hora do churrasco, ele era o cara, pegava um microfone desse aqui, saía falando mal de todo mundo que estava no churrasco, entrevistando todo mundo. E o Varela, é engraçado isso. É engraçado que eu não consegui escrever isso no livro, olha só, que bandeira. O Varela, ele tem muito a ver com o João, para mim. Com o jeito que ele falava. Assim, o João tinha aquela coisa de chegar com aquele olhar meio de uma criança, mas criança cruel, né? Fazer aquela perguntinha com um sorrisinho e tal. Tem muito a ver do João. Olha aí. Essa é exclusiva para a lança. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, viu, gente? Alguém tem uma pergunta? Muito bem. Aqui. Uma pergunta, já que você gosta muito de falar de humor. Por favor. Como somos 2 santistas, o que você achou do rebaixamento do Santos para a 2ª divisão? Mas que hora mais inconveniente. Eu acho que fomos roubados domingo, né? Aquele pênalti não aconteceu, né?
aquele time que nunca ganhou um campeonato mundial, né, que está tentando, né? Não, estou brincando. Olha, o Santos, esse rebaixamento do Santos é uma encruzilhada, ardida demais, né? E eu creio que a reação da torcida, estou falando sério agora, turma, a reação da torcida do Santos tem muito a ver com o rebaixamento. Vocês perceberam que a torcida do Santos, que todo mundo fala que é uns velhos de pijama, agora só tem molecada na torcida. Vamos reerguer esse time, entendeu? E atenção que sexta-feira eu estou em Santos lançando o livro. Eu acho que eu vou na Vila Belmiro, inclusive. Eu acho que as derrotas têm esse papel, né? E nesse rebaixamento aí, que foi muito doloroso, e que eu achei que teve um lado muito bonito, porque quem gosta de futebol sentiu também, né, o rebaixamento do Santos. E foi notícia no mundo inteiro, né, que o Santos foi rebaixado, né? Eu achei isso, enfim, uma homenagem assim, a um time que tem, enfim, que ganha, né, é muito bem acolhido e tal. Tomara que ele aprenda com esse tombo. Taz, você que já viveu tantas coisas, uma carreira fantástica, o que você gostaria de fazer que ainda você não fez? E qual é a sua utopia e distopia do mundo? Tem uma coisa que está sempre na ponta da minha língua. Eu gostaria muito de trabalhar um mesinho só na estação espacial. Eu não sei se vai dar tempo, né? Porque tem uma preparação importante mesmo para você ficar no espaço, né? Mas eu sempre fui fascinado pelo espaço. No livro aí vocês vão ver, eu encho o saco de vocês, eu sei detalhes da chegada do homem na Lua. E para escrever o livro eu pesquisei muito, então eu entendi finalmente a câmera que os caras usaram, a câmera para as fotos em alta, a câmera para as fotos, para as imagens da televisão em baixa, né? Quantos países que tiveram que trabalhar juntos em colaboração para que aquilo acontecesse, o investimento da transmissão é incrível, assim, a chegada do homem na Lua é um negócio, enfim, vocês vão ver, é um capítulo inteiro quase do livro, assim. Então, assim, a estação espacial e todo esse imaginário que eu tenho desde criança é realmente um sonho, assim. E eu realizei uma partezinha dele por conta da minha passagem pela Força Aérea Brasileira, né? Então, quem não sabe disso vai ficar sabendo agora no livro. Eu estudei o meu ensino médio inteiro na FAB, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Tem alguém da Epicar aqui hoje? Eu acho que é no Rio que vai ter mais gente da Epicar. A Epicar é o colégio, digamos, né? Equivale ao colégio, mas equivale também ao degrau antes da Academia da Força Aérea, que é onde estão a nata dos pilotos de caça do Brasil, entendeu? E eu, turminha, na encruzilhada que eu vivi lá em Ituverava, a encruzilhada em Ituverava parecia muito simplória, que era assim, ou você vai para São Paulo, ou Ribeirão, né, que é para a esquerda, na Anhanguera, né, ou você vai para Brasília. Brasília seria inaugurada no ano seguinte que eu nasci, então Brasília estava acabando ali, estava bombando, digamos assim, né. E o meu avô, o baiano cansado, o João Ataíde, que está no livro, queria que eu fosse para Goiás, não era nem para Brasília. Meu filho, vai para Goiás. Ele estava certo. É para onde o mundo vai ser construído, tal, não sei o quê. Nenhuma das duas coisas me agradava muito, assim. E foi aí que, no intervalo do recreio, lá em Ituverava, surgiu um panfletinho com o vestibular da Epicar. E os meus amigos caipiras, o que a gente queria? Beber pinga, né? Ir para Barbacena, fazer inscrição e ficar conversando e fazer o vestibular da Epicar. E eu fui de onda com eles fazer o vestibular. E, infelizmente, só eu passei. E aí eu fiquei numa puta dúvida de novo, né? E aí, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Decidi ir, né? E, então foi uma saída meio pelo ar mesmo, assim, naquela dúvida linear que tinha ali na Anhanguera. E estudar na aeronáutica, para mim, tem tudo a ver com a minha resposta para você. Assim,
eu realmente tenho uma conexão com voar, né? com o espaço, digamos assim. E o que eu falei que eu realizei, que é um pouquinho dessa minha ambição de trabalhar um pouquinho lá em cima, foi voar com a Esquadrilha da Fumaça em 2012, quando ela completou 60 anos, e eles me convidaram para fazer esse voo, que enfim, é muito difícil de descrever, mas é antes e depois, assim, 50 minutos, num limite que você fala, eu não estou preparado para isso. E obviamente que não é uma coisa irresponsável, eles fazem tem um pequeno treinamento antes de você entrar no cockpit, que começa com uma frase. Ele fala, vem um instrutor e fala assim, eu vou te repetir as instruções de segurança, que são 4 etapas. 3 vezes só você vai ouvir. Então fique atento, tá certo? E a primeira frase é: debaixo deste assento tem 7 bananas de dinamite. E tem, que é o ejetor, né? Se der algum problema num avião desse, você tem que ejetar e, enfim, senão você vai ficar num lugar que não vai dar certo, né? Então eles ensinam a você amarrar seus pés para os seus pés, amarrar no banco para os seus pés não ficarem no avião, né? Você vai embora e os seus pés ficam no avião. Enfim, só estou contando essa história assim para situar um pouco a resposta que eu estou dando para você de sonho. E depois eu vou assim entregar de novo aqui para o destino uma coisa que eu estou muito interessado atualmente, que é voltar para a vida acadêmica. Eu fiz isso algumas vezes, fui lá, botei o pezinho de volta nas instituições onde eu tive o privilégio de estudar. E a NYU é um lugar que eu voltei recentemente, no departamento chamado ITP, Interactive Telecommunications Program, é um programa onde eu conheci o Dantas, que está aqui. É um programa onde eu conheci a internet em 88 e que hoje é um prédio de 13 andares no Brooklyn. E eu tive lá recentemente conversando sobre, enfim, de horizontes comuns, assim. Tive na Poli recentemente também. Estou conversando com os meus queridos colegas lá também de pensar em colaborações de pesquisa, de experiência, mas, enfim, não tenho nenhuma pretensão acadêmica de professor e tal, mas de colaborar um pouco dividindo a comunicação, né? E tentar entender o que Daniel Kahneman tem a ver com Buster Keaton e com exponencial e tudo mais. Eu acho que está na hora de dividir um pouco de alguns pensamentos aí que estão nesse livro. Esse professor da NYU foi incrível, assim, porque era em plena pandemia, final de pandemia já, né? Eu troquei uns e-mails com ele, expliquei quem eu era e quando que eu estudei lá. Ele falou, eu quero muito falar com você porque você conhece mais o ITP do que eu cheguei bem depois de você. E ele falou, só que eu não posso te receber no prédio, porque o prédio está por conta enfim, dos impedimentos sanitários, eu não posso te receber no prédio, mas se você vier aqui no Brooklyn, a gente toma um café. Eu fui lá, a gente começou a conversar e, enfim, foi incrível, assim, um café que durou meia hora e que, no meio do café, ele virou para mim e falou assim, qual é a habilidade mais importante de um aluno hoje da NYU? Ele falou, qual você acha que deve ser a habilidade mais importante de um aluno da NYU? E eu não tive dúvida. Eu falei, listening, ouvir. Ele falou, listening? Eu falei, Eu falei, porque senão, quando a gente conversa, se eu entender que o que eu estou falando não é o que você está ouvindo, né? Se eu não aprender a ouvir aqui nessa conversa que nós estamos tendo, acabou. Não tem como criar uma universidade, não tem como criar protótipo, não tem como reinventar produtos, empresas, não tem como. Enfim, eu estava entusiasmado, comecei a falar assim para esse cara.
esse cara olhou para... Olha como o universo é doido, né? Eu estava lá querendo saber assim, será que não posso vir aqui fazer uma pesquisa, tal, não sei o quê. E falou, bom, se você quiser vir aqui, amanhã tem uma mesinha ali, você pode ficar. Se você quer, aquela coisa de americano, se você quiser ganhar algum dinheiro, você tem que aplicar, tem edital tal, pá. Ele falou, só que... Eu falei, só que o quê? Ele falou assim, o semestre passado morreu uma professora do departamento. Você não quer começar a dar aulas aqui o ano que vem? Você acredita que o cara me falou isso? Eu falei, meu amigo, você não sabe a vida doida que eu levo no Brasil, a quantidade de filho que eu tenho, a confusão que é a minha vida. Eu falei, o ano que vem não dá, calma. Mas eu fiquei muito honrado de perceber que quando você conversa, né, há uma possibilidade, né, de que coisas aconteçam assim. E eu percebi que eu sempre fui professor Tibúrcio, né? Eu gosto disso. Então, e eu faço talvez uma parte muito invisível da minha carreira que vocês não conheçam, é trabalhando no mundo corporativo, auxiliando empresas na transformação digital, principalmente com o viés da comunicação. Então, pelo menos não, há 21, desde 2003, eu sou palestrante assim intenso. Então, o meu trabalho principal, eu diria, nesses últimos 15 anos, tem sido auxiliar empresas, claro, sem deixar que isso prejudique o meu trabalho na comunicação social, na televisão, enfim, nos outros lugares. Mas auxiliar empresas é uma coisa que me faz aprender muito. E é o que eu tenho feito ao longo a Carolina Nossetti, que está aqui, né? Trabalhei, que é uma querida médica de cannabis, que está hoje aí com um projeto incrível de empresas relacionadas a esse medicamento, né, Carolina? E, enfim, tenho trabalhado com várias empresas, desde empresas de cannabis até, como eu já citei aqui, o Bradesco, CCR, Microsoft, é uma empresa que eu atualmente estou trocando muito conteúdo com eles, principalmente na vertical do copiloto, da inteligência artificial, onde os caras estão nadando de braçada, assim, estão indo muito bem. Salve! Olha só, Carmela, meu Deus! Tudo bem? Essa alegria estar aqui. Essa é nerd de faixa preta, pessoal. Não se enganem com esse sorriso, com esse figurino e com essa figura maravilhosa. É nerd lá em cima, faixa preta, programadora de software. E hoje tem uma empresa que ensina a programar. É isso, Carmela? É isso. A gente ensina programação para pessoas não óbvias. Tipo... periferia? Tipo favela. É isso aí. Que alegria ter você aqui. Alegria. Bom, a pergunta agora é para o roceiro urbano. Sim. Queria que você falasse sobre a poda, essa pedagogia do sim, esse poder do sim, que tem a ver também com o que você acabou de falar, que é sobre a educação. Esse é o meu capítulo preferido do livro. A poda é uma coisa que eu aprendi lá na infância, né? O quanto que é importante, uma vez por ano ou mais vezes por ano, nós dizermos para a planta sim. Tem gente que entende a poda muito errado, que é como se fosse cortar uns galhos, né? E não é nada disso. A poda é a hora que você diz sim, vamos por aqui, né? E agora, mais recentemente, quando eu virei o roceiro urbano, lá no Instagram, eu acabei criando esse perfil para trocar informações sobre isso, roceiro urbano mesmo, né? Eu comecei a ter trocas de grande qualidade, né? Tanto com os meus amigos caipira antigo, quanto com agrônomos incríveis. Cíntia Zanotto, que era para estar aqui hoje, mas está com dengue, que é a primeira assistente do Roberto Burlemax, que fez todas aquelas coisas lindas lá no Rio de Janeiro e Brasília. A Cíntia Zanotto é uma
gurua minha de poda. Então, muita gente que eu fui conhecendo que foi acrescentando novas camadas no entendimento que eu tenho, que eu creio que tem tudo a ver com a carreira, pessoal. E não é papo aqui não é papo de gente doida, não. Ou tem gente doida que é muito lúcida, né? Mas tem a ver com você perceber a hora de, primeiro, cuidar das ervas daninhas, né? O roceiro é um cara que está sempre de olho quando a energia do ecossistema começa a ser sugada por quem não produz nada ou que atrapalha a produção, né? Então, a poda tem um pouco já, começa por aí, né? De você, em torno da planta, que é o que importa, você começar a cuidar da nutrição dessa planta, né? Então, tem uma coisa muito legal que eu aprendi com a Cíntia. Essa é só para vocês que estão aqui no primeiro dia de lançamento do livro, que isso não está no livro, infelizmente. É um papo que eu tive com a Cíntia agora, depois que o livro já estava pronto. Eu convidei a Cíntia para ir lá no meu... Convidei. Eu arrumei lá um jeito dela ir comer uns negócios lá em cima, lá nesse sítio que eu tenho lá na Mantiqueira, para ela dar uma olhada, né, nas coisas, como é que estava. Eu estou achando que eu sei bastante agora de planta. E a primeira coisa que ela fez, eu falei, Cíntia, eu vou plantar aqui um negócio novo aqui. Eu queria que você me ensinasse como é que faz a cova. Cova? Do que você está falando? Eu falei, não tem que fazer a cova. Não é cova, é berço. É óbvio, cara. Por que a gente chama de cova o lugar que a gente vai plantar um negócio que tem que nascer, né? Eu falei, é berço, é berço. Aí ela me ensinou uma outra coisa, que também não está no livro. Tem gente que gasta... Ela falou, eu vou te contar um negócio que eu aprendi com os americanos. Tem gente que gasta $5 na muda e $1 para fazer o berço. Porque o berço custa caro, você precisa preparar um berço, né? É o contrário, Marcelo. Você tem que gastar $5 no berço e $1 na muda. Então, os nutrientes e tal. Então, a poda começa muito antes da planta. Aí a planta é colocada lá. Cada vez que ela cresce, você tem que dizer para ela, sim, nós vamos por aqui. E isso é uma coisa que, se você pensar na carreira, tem muito a ver, né? Tem hora que você tem que falar não para uma coisa e falar sim, eu vou por aqui. Aí você foi por ali e não deu certo, né? Aí você fala, opa, eu vou agora por aqui. E essa eterna e necessária renovação de caminhos que você faz tem mais a ver com você dizer sim do que você dizer não, né? E cada vez que você tem que fazer isso, é uma oportunidade de calibrar se você está indo na direção, e aí eu vou falar uma palavra romântica aqui, vocês me desculpem, na direção do seu coração, né? Cada vez que você vai fazer uma escolha dessa, você fala, puxa, eu estava nesse banco, não estava muito feliz, alguém me propôs agora de eu ir para uma área que não tem nada a ver comigo. Será que isso pode ter a ver comigo? Aí você olha e fala, caramba, eu vou querer aprender esse negócio de ciência de dados agora. E aí você fala, sim. E aí dentro de uma instituição financeira você pode reinventar uma carreira. Ou dentro, sei lá, de qualquer lugar, de um veículo de comunicação, né, que estão todos em crise, né? Hoje, não preciso nem dizer isso para vocês, a não ser os que entenderam a mudança antes, estão todos em crise. É uma oportunidade maravilhosa de reinvenção da televisão, das rádios, dos jornais, das revistas, que é uma coisa que eu gosto demais de revista, de jornal e tal. Assim que todo mundo entender que ninguém vendia papel e tinta, né? Mas vendia uma emoção, vendia informação, vendia, enfim, jornalismo, né? Que é o que o New York Times sempre soube, né? E é por isso que hoje ele nunca esteve tão no azul, né? Ao contrário de muitos jornais que infelizmente, enfim,
criaram uma clivagem entre o online e o impresso, né? Eu lembro que eu brincava muito com os meus colegas. Pô, fala aí então, pô, o que você tem que... O que nós deveremos fazer aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, por que vocês chamam de online? Chamava Folha Online. Eu falei, por que é Folha Online? Né? É a Folha, né? Não tem Folha Online. Tem a Folha, né? Não existe New York Times Online. Existe o New York Times, né? Assim como, para mim, não existe cultura, TV Cultura, emissora, né? Atualmente eu ando muito... trolando muito os meus queridos amigos, assim, porque eu amo televisão, eu amo jornal, é importante isso ficar claro, né? Que isso não é uma crítica assim, que desmereça esses veículos, pelo contrário, eu amo assim, essa cultura dos jornais, do jornalismo, do entretenimento e tal, mas a gente tem que parar de chamar a TV Cultura de emissora de televisão. Todo mundo aqui é uma emissora de televisão. Não é? Todo mundo aqui faz stories, todo mundo faz um videozinho, todo mundo manda um vídeo no WhatsApp, todo mundo hoje é emissora, né? A televisão até hoje não percebeu isso, Jaqueline. Não pode mais falar emissora. E eu fiquei brincando lá na TV, já faz uns 3 anos que eu fico brincando, e esse ano eu fiquei muito feliz, o nosso querido presidente José Roberto Maluf, que acabou de lançar a TV Cultura 55 anos, que vai ser incrível agora em agosto, no discurso dele lá, agora, sexta-feira passada. Isto não é uma emissora mais de televisão, porque todos somos emissores. Lá no fundo eu fiquei muito feliz de ver ele falando isso, porque é isso mesmo, né? Precisamos olhar como criança para o que está acontecendo aí, porque as oportunidades são gigantes de atualizar o aplicativo, como a gente faz todos os dias no telefone. Temos que atualizar o nosso. Ele está perguntando se o dizer sim e não tem a ver quando eu disse não para a Globo e fui para os Estados Unidos. É legal falar isso porque é quando a gente estava trabalhando junto, né, Jaque? E dizer não para a Globo é uma coisa assim que você vê que até cria um clima no ambiente, né? Porque dizer não para a Globo é um negócio muito forte. Mas eu fiz isso de uma maneira muito cuidadosa, porque o início de carreira é um negócio muito complicado quando dá certo. Isso é uma coisa que eu tenho procurado falar muito para a molecada. Assim. Tem gente que quer ficar famoso rápido, né? É muito perigoso quando isso acontece. E eu, em menos de um ano, eu já estava na capa da Ilustrada, assim, eu e o Fernando, o Ernesto Varela, tal, não sei o quê. Isso é muito perigoso. Aí, quando eu comecei a fazer o Varela, que tinha dado muito certo, a Globo me chamou para fazer o video show. E, cara, de uma hora para outra, você fala, cara, é uma encruzilhada que você fala, opa, eu posso agora, assim, daqui a pouco eu não posso nem andar na rua mais, eu vou ficar muito conhecido e por uma coisa que já está em movimento, que se chamava video show. Eu era o apresentador do video show antes do Miguel Falabella, inclusive. E ao mesmo tempo, e aí de novo, pessoal, tem a ver com a roça dos caipira. Eu estava fazendo um berço para fazer pedindo uma bolsa de estudos da Fulbright, que é uma bolsa bem difícil de conseguir, para estudar cinema na NYU. Porque eu achava que a minha base acadêmica era muito fraca para fazer audiovisual. Eu tinha cursado a Poli até o fim, a ECA mais ou menos, e eu já era um cara conhecido, então eu achava que eu precisava estudar o meu ofício. Vou pedir uma bolsa de cinema para Fulbright, que é uma bolsa americana, e eu podia escolher qualquer lugar que eu quisesse, até trabalhar. É uma bolsa que você escolhe se você vai fazer estágio, se você for aceito, obviamente, para trabalhar com o Woody Allen ou no Friends, sei lá. E aí eu quis estudar na NYU. E a Globo me chamou. Aí eu falei para a Globo, eu falei, vocês para mim são o topzera, né, da televisão. Só que eu pedi uma bolsa de estudos. Aí o executivo que estava conversando comigo falou, bolsa de... Eu falei, de estudos, né?
estudos nos Estados Unidos, não sei o quê. Assina esse contrato aí, garoto. Não, eu falei, só queria que você soubesse que se eu ganhar a bolsa... Ele falou, se você ganhar a bolsa... Eu falei, eu vou embora para os Estados Unidos. O cara não acreditou nisso. E foi o que aconteceu. Eu ganhei a bolsa. Então não é que eu falei não, eu já tinha avisado antes. Tá certo? Deixando bem claro aqui. Mas foi difícil. Essa despedida foi ardida, porque você abrir mão de um lugar com uma visibilidade que é você estar no sábado à tarde naquela época. E eu lembro que eu ficava quase com uma dor no coração, porque o meu ídolo é o Chacrinha, claro, né? De todo comunicador. E a gente, Jaqueline... Eu lembro que a gente levava bronca quando a audiência dava menos que 35. E a gente dava, às vezes, mais audiência que o Chacrinha. E aí eu ficava com, assim, quase... Hoje, 35 não é nem Jornal Nacional. Enfim, a gente estava vivendo essa vida louca aí, com muita audiência, num programa incrível. O Cabeça Branca é um personagem que eu amei fazer, com toda aquela parafernália de efeitos especiais da Globo. Mas eu disse, eu vou embora. E não me arrependo nem um minuto, assim, porque é quando eu fico 1 ano e meio estudando cinema e conheço o ITP, e aí, de novo, aquela história que vocês conhecem. Eu navego na internet, aquela coisa toda, enfim, e chego aqui de volta assim, com muitas ideias. E o meu marido, Fernando Meirelles, o que você foi fazer lá? Aí eu mostrei os caderninhos todos, com muitas coisas que eu estava estudando. Ele falou, eu vou te chamar para fazer um projeto aí, que estão me chamando. Eu falei, tá bom. Aí um dia ele foi lá, não, vai começar o projeto. O que é? Agora eu posso te falar. É um programa infantil que a nossa meta é bater a audiência da Xuxa. Eu falei, é mesmo? É. Onde? Na TV Cultura. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Era o Rá-Tim-Bum. E aí foi quando, enfim, eu gastei meu caderno inteiro de ideias no Rá-Tim-Bum. Eu já contei aqui hoje, né? O Senta Que Lá Vem Histórias tem a ver com essa... Senta Que Lá Vem História tem a ver com essa experiência lá de Nova York. O Telekid, então, que abre aquelas telinhas, né? Porque sim não é resposta. E abre umas telinhas. Tem tudo a ver com o ITP, com esse curso, onde a gente abria janelinhas no hipertexto, né? Pilotando os primeiros Macintoshes que estavam saindo da caixa em 88, 87, 88, enfim. Então, é uma encruzilhada que parece torta, mas que depois ela se encontra de volta com a carreira, né? E o Tiburcio é a minha grande libertação de uma... Eu diria que foi quase que uma praga que o Rui Castro rogou. Para mim, a primeira entrevista que eu dei, assim, que saí no jornal, foi o Rui Castro, cara. Olha que luxo, né? E aí, no final da entrevista que foi publicada na Folha Ilustrada, o Rui pergunta, você não tem medo de ficar preso ao personagem? Eu era o Varela, né? Eu falei, como assim? Ele falou, e que nem o Sean Connery, na época era Sean Connery, o 007, ele citou o Carlinhos Moreno, que era o garoto Bombril e tal. Você não tem medo de ficar preso ao personagem? Eu falei, não, né? Arrogante, né? Não, aqui nós estamos inventando a nova televisão, que não sei o quê. E ele termina o artigo dele do jornal falando assim, para mim, Marcelo Taz deve se preparar para usar os óculos vermelhos do Varela até o fim da sua carreira. Ele roga essa praga, eu já falei isso para ele ao vivo, para o Rui. E isso me ajudou muito, porque na hora foi um desafio para mim. E o Tiburcio foi a primeira porta que eu percebi que era uma poda e uma ampliação dos frutos que eu poderia gerar na carreira de TV, né? E aí abre uma outra página aí de infantis, enfim, de uma série de atuação mesmo,
atuação como ator mesmo, né? De ter que criar um personagem com outro nome, com outro figurino, com outra peruca, no caso do Tibúrcio. Enfim, é assim que são essas topadas da vida, gente.